Salve, segundo ano, boa tarde, tudo bem? Professor Leandro falando aqui. Essa é uma aula extra, beleza? Que é para fazer a correção daquele exercício que eu pedi lá da introdução à estática dos corpos extensos, né? Que foi aquela aula que nós tivemos, foi a nossa última aula presencial, que nós tivemos o conceito de momento de uma força, ou torque, né? Torque. Nós tivemos conceito de centro de massa, centro de gravidade. Nós tivemos também momento resultante, nós debatemos isso em sala de aula. Tudo bem? Não é aquela primeira aula, aquela primeira videoaula que tivemos. Aquela primeira videoaula eu vou fazer alguns exercícios junto entre aspas, né? Vou fazer uma aula eu fazendo exercícios e depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Beleza? Essa aula, se ela for um pouco mais demorada que as outras, eu peço até desculpas aí, mas eu tenho que ser o mais didático possível, ainda mais agora que é aula de exercícios, para vocês compreenderem o que está sendo feito. Tranquilo? Que eu já fiz um vídeo eu tentei fazer um vídeo dessa aula, demorou 1 hora e 10 minutos. Na hora que eu estava tentando renderizar o vídeo para converter no arquivo para eu jogar pro YouTube, eu acabei perdendo. Então, ou seja, estou gravando de novo. Tudo bem, galera? Bom que eu sei aonde posso acelerar. Bem, os exercícios, antes de eu passar adiante, são esses daqui, da apostila 5, atividades, exercícios 3, 6 e 7, das páginas 15 a 17, sessão hora do estudo, exercícios 1, 6 e 11, páginas 38 a 40, tranquilo? Então, já vou começar o exercício 3, que inclusive, vocês começaram até a fazer em sala de aula, vou fazer a correção agora. Um polígono formado pelos blocos A, B e C homogêneos, que tem massa A é 1 kg, massa B igual a 5 kg e massa C igual a 4 kg. Posicionando o polígono sobre o eixo de coordenadas x e y, como ilustrado a seguir, determine. Item A, a coordenada do centro de massa. Item B, sobre qual dos blocos está posicionado esse centro de massa. Bem, para a gente resolver um problema de física, tá? Agora que a gente está tendo calma para discutir sobre isso, primeira coisa que tem que fazer é enumerar os dados, beleza? Você vai ter que listar os dados. Quais são os dados que estão sendo dados? Dados que estão sendo dados é ótimo. Quais são os dados que estão sendo fornecidos pelo problema? Você tem a massa dos 3 blocos, né? Então a massa A. Opa, até mudou aqui no meio do caminho. Então a massa do bloco A, ela vale 1 kg. A massa do bloco B vale 5 kg. A massa do bloco C vale 4 kg. Tranquilo? Então é o seguinte, para determinar o centro de massa, eu tenho 3 corpos extensos aqui. 3 corpos extensos com suas medidas. Poxa, professor, mas como é que eu saio dessa? Primeira coisa que você tem que fazer, se eu tenho 3 corpos extensos e tem as medidas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses 3 corpos extensos em 3 pontos materiais e eu tenho que determinar o centro de massa desses 3 pontos materiais. Vocês vão entender. Como você vai transformar 3 corpos extensos em 3 pontos materiais? Você vai achar o centro de massa de cada bloco. Por exemplo, aqui do bloco A. Coordenada do centro de massa do bloco A. Gente, essa notação vou usar essa notação aqui, ó. Centro de massa do bloco A. Vamos lá. É um retângulo. São 3 retângulos. Então, o centro de massa de um retângulo tem que ser no centro geométrico. Ou no cruzamento das diagonais também, se preferir, tá? O bloco A, ele tem de base medida de uma unidade de comprimento, não fala se é metro, se é centímetro, então é uma unidade de comprimento. E a altura, ele começa em 0 e termina em 2. Então tem 2 unidades de altura. Então o centro geométrico, o centro de massa, vai estar mais ou menos aqui, ó. Na metade do caminho entre 1 e 2, então que vai ser 2 menos 1, 1 dividido por 2, meio. Então vai estar
na coordenada x igual a 1,5. Então, 1,5 em x e em y. Y está fácil de ver, né? E 1 em y. Então, coordenada de massa em A vai valer 1,5 em x e 1 em y. Mesma ideia, coordenada de B. Em B, ele começa em 2 e termina em 6. Então, ele tem 4 de base. Se ele tem 4 de base, metade vai estar em 2. Então, vai ser 6 menos 2, 4. Né? 4 dividido por 2, 2. Então, 2 unidades é metade. Então, vai estar aqui no ponto x igual a 4. E o y, o retângulo B, ele tem a mesma altura do retângulo A. Então, em y vai estar a metade também. Então, o centro de massa de B, ele vai estar no ponto 4 em x e 1 em y. E o centro de massa de C, o C ele começa em 1 e termina em 4. Tudo bem? Começa em 1 e termina em 4. Então ele tem quantas unidades? Ele tem 3. Ele tem 3 unidades de comprimento. Metade, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então metade dessa distância aqui de 3 vai ser 1,5. Ele começa em 1. 1 mais 1,5 vai dar 2,5. Então em x, ele vai estar na coordenada x igual a 2,5. E em y, a altura desse retângulo verde aqui, que representa o bloco C, ele começa em 2 e termina em 4. Então ele tem 2 de altura. Metade de 2, 1. Então vai estar aqui em 3. Tá? Então ele tem a medida 2,5, a coordenada 2,5 em x e 3 em y, o centro de massa do bloco C. Tá bem? Aí nós vamos achar, para achar o centro de massa do item A, você vai fazer coordenada do centro de massa em x, tá? X com barra, né, significa que a coordenada do centro de massa em x vai ser igual centro de massa de A vezes massa de A, mais coordenada em x do centro de massa de B vezes massa de B, mais coordenada do centro de massa de C em x vezes massa de C. Tudo isso dividido pela massa total, né, que são 3 blocos. Massa de A, mais massa de B, mais massa de C. É só substituir. Coordenada do centro de massa é igual. Centro de massa, coordenada em x do centro de massa de A. 1,5. Massa de A vale 1. Mais. Coordenada do centro de massa de B em x. 4. Vezes massa de B. 5. Mais. Coordenada do centro de massa de C em x. 2,5. Vezes massa de C. 4. Dividido pela massa total. Vai dar 1 mais 5 mais 4. Substituindo aqui, 1,5 vezes 1 dá 1,5. 4 vezes 5, 20. 2,5 vezes 4 dá 10. 10 mais 20, 30. 30 mais 1,5, 31,5. Dividido por 1 mais 5 mais 4, 10. 31,5 dividido por 10. Então vai ser igual a 3,15. Então a minha coordenada em x vai estar em 3,15. Agora a coordenada em y. Mesma ideia. Coordenada do centro de massa de A em y vezes massa de A,
mais coordenada do centro de massa de B em Y vezes massa de B, mais coordenada do centro de massa de C em Y vezes massa de C, dividido pela massa de A mais massa de B mais massa de C. Aí é só substituir. Y barra é igual. Y barra de A, 1. Vezes massa de A, 1. Mais. Y barra de B, 1. Vezes massa de B, 5. Mais. Y barra de C, coordenada do centro de massa de Y em C, 2,5. Opa, 2,5. Vezes massa de C, 4. Fazer direto aqui. Como é o mesmo sistema, então são as mesmas massas. Soma vai dar 10. 1 vezes 1, 1. Mais 5, 6. Mais 10, 16. 16 dividido por 10. A minha coordenada em Y vai dar 1,6. Espera que tem um erro aqui, gente. Espera aí. Só um minuto aqui que agora percebi um erro aqui. Da borracha. Tá aqui, ó. Aqui tá o erro, ó. Vamos recapitular aqui, ó. Coordenada do centro de massa de C em Y é 3, né, gente? 3 vezes 4. Ah, agora melhorou. Vai mudar a conta aqui, ó. Um mais 5, 6. 6 mais 12, 18. 18 dividido por 10. Então, minha coordenada do meu centro de massa do sistema em Y vai ser igual a 1,8 unidade dividida. Não faça centímetro, metro, o problema não fala. Tá bom? Então, a minha coordenada do meu centro de massa, ele está em 3,15 em X e 1,8 em Y. Mas vão perguntar para mim, poxa, agora vem o item B. Sobre qual dos blocos está posicionado o centro de massa? É só você... Eu vou apagar aqui os desenhos que eu fiz aqui em cima da imagem, só para poluir menos o desenho aqui. Ó. Vamos lá. X igual a 3,15. Então você vem aqui, ó, um pouquinho depois do 3. Está aqui. Ó. Mais ou menos aqui. 1,8 em Y. Ele está antes do 2. Está mais ou menos aqui. Ó. Um pouquinho mais para baixo até, vai. Está aqui. Então se eu fazer o par cartesiano, ó, ele vai estar exatamente em cima do bloco B. Então o item B ele está sobre o bloco B. Beleza? Então o exercício está resolvido. Então, recapitulando, você tem 3 corpos extensos, você vai transformar em 3 pontos materiais achando os centros de massa. Aí você acha o centro de massa do sistema adotando a fórmula para localização de centro de massa de partículas. Tudo bem? Não esquecendo que o centro de massa é aonde toda a massa do corpo está concentrada. E nos exemplos que a gente vai fazer, o centro de massa ele está na mesma posição do centro de gravidade. Tranquilo? Próximo exercício. Exercício 6. A barra abaixo apresenta as forças que atuam sobre... A figura abaixo apresenta as forças que atuam sobre uma barra. Então tem aqui uma barra e tem 1, 2, 3, 4 forças atuando sobre essa barra que está pendurando uma corda. Considere o eixo de rotação em C, que o comprimento da barra
seja de 10 metros. Então, o L da barra, o meu L de comprimento, né? O L da barra vale 10 metros. E o que o eixo de rotação está em C. Então, eu posso considerar que minha origem, meu x de C, é igual a zero, tá, gente? Isso vai facilitar bastante o problema. E os módulos das forças sejam F1 igual a 10 newtons, F2 igual a 2 newtons, meu peso vale 5 newtons e a minha tração na corda vale 17 newtons. Escolha um sentido positivo para rotações, horário e anti-horário, e com base nos dados acima, atenda às solicitações a seguir. Ó, ele pediu para adotar um sentido positivo para rotações. Vamos fazer conforme eu expliquei em sala de aula. Vamos adotar o sentido anti-horário como sentido positivo. Tranquilo? Então vamos lá. Item A. Calcule o momento de força, também conhecido como torque, para cada uma das forças que atuam na barra, indicando pelo sinal o sentido da rotação que a respectiva força tenta provocar. Bem, gente, não esquecer da fórmula, né, que momento de uma força é força vezes a distância em relação à minha referência, vezes o seno entre a força e o vetor posição, que seria o vetor D, né? E o θ é o vetor formado por é o ângulo formado por esses dois vetores. Nesse caso, como as forças são perpendiculares, o seno entre F e D é 90 graus. Seno de 90 vale 1. Beleza? Então eu posso adotar o meu ponto C como a origem. Eu vou chamar esse C aqui de zero, tá? Ele vai ser bem importante na hora de fazer o cálculo do momento. Então, como se eu estivesse adotando meu ponto C como se fosse um ponto fixo. Igual uma gangorra, né? Você tem a gangorra, você tem o ponto fixo onde a gangorra oscila em volta, né? Então eu posso pensar da mesma lógica nesse ponto C da barra aí. Então eu quero calcular o momento de cada força. Vamos pegar primeiro o meu F1. Eu vou chamar de momento de 1. Quanto vale a força 1? Vale 10 newtons. Vezes a distância em relação ao ponto fixo. Se a distância da extremidade esquerda, que é essa parte aqui, ó. Se a distância da extremidade esquerda até a corda vale 3, e da extremidade esquerda até a força vale 2, a distância da força 1 até o ponto C, 3 menos 2, 1. Aí vamos pensar. Se meu ponto fixo está em C e eu aplicar uma força onde está F1, ele vai fazer com que a barra gire no sentido anti-horário. Né? Porque a força está para baixo, né? Se estivesse para cima é no sentido horário. Só que está no sentido anti-horário. Então, se é sentido anti-horário, meu momento é positivo. 10 vezes 1, 10. 10 newtons por metro, porque é força vezes distância, tá, galera? 2. Vamos fazer agora o momento da força 2. Que está aqui lá do outro lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem, a força 2, ela vale 2 newtons. Vezes a distância da força 2 em relação ao ponto fixo. Se a distância da extremidade esquerda até a força 2 vale 7, e a distância da extremidade esquerda até a corda vale 3, então da corda, que é o ponto fixo, até a força 2 vai valer quanto? 7 menos 3, 4 metros. Aí vamos pensar no sentido de rotação, para definir o sinal.
Como a força 2 está à direita do ponto fixo, que é o ponto C, se eu for provocar uma rotação e ele está indo para baixo, ele vai provocar uma rotação no sentido horário. Então vai ser negativo. 2 vezes 4, 8 newtons por metro. Então vai proporcionar um momento negativo. Trabalho da força-peso. Trabalho não, desculpa. Momento gerado pela força-peso, que a força-peso ela está no centro de massa da barra, que a gente está tratando com o corpo extenso. Qual que é a distância da extremidade esquerda até onde está sendo aplicada a força-peso? Gente, centro de massa. Tá? Centro de massa está no centro geométrico da barra. Então, se a barra mede 10 metros, a distância da extremidade até qualquer uma das extremidades até o centro vai ser de 5, tá? 5 metros. Só que da extremidade até o ponto M, que é o meu centro de massa, vale 5. E da extremidade esquerda até a corda vale 3. Do ponto C até o ponto M vai valer 5 menos 3, 2. Então, o momento da força-peso vai ser igual a força, que vale 5, vezes 2, que vai ser igual a menos 10 newtons por metro. E o momento do torque? Quanto vale o torque? 17 newtons. Só que o torque, gente, está sendo aplicado exatamente em cima do ponto fixo. Então, a distância do meu ponto fixo, até até a força de tração é 0. Então, 17 vezes 0, 0. O meu momento ele é nulo. Por quê? Porque quando o ponto fixo, ele não gira. Ele não gira, tá, gente? Então, porque o ponto está... Eu trato ele como um ponto fixo. Tudo bem? Um adendo, tá, gente? Para quem não entendeu, porque eu lembro que teve uma certa confusão na sala quando eu falei isso. Deixa eu fazer um desenho aqui rápido. Só um minuto, vou dar uma pausa aqui. Vamos lá. Eu vou tentar ser mais claro, tá, gente? Quando eu quero calcular o momento de uma força, na verdade, o que eu estou fazendo, tá, gente? Não é assim, não é simplesmente multiplicar a força pela distância. Na verdade, ele tem um conceito um pouco mais completo, vamos dizer assim. Eu vou só mudar a cor aqui para vocês visualizarem. Vamos lá. Bem, aqui seria o meu... Só esqueci de... Aqui é o peso. Eu reproduzi o desenho do exercício, tá? Eu vou só explicar uma coisa que eu acho que não expliquei em sala de aula. O momento de uma força, tá? Na verdade, é um produto entre dois vetores. Beleza? A gente chama, é uma operação matemática chamada produto vetorial. Beleza? Força, você sabe que é uma grandeza vetorial. Tá? O D, que seria a posição do meu... que seria a distância, né, entre a força e o ponto fixo, ele também é um vetor, gente. Por exemplo, a distância entre o ponto fixo e a força 1. Essa distância aqui, ó. Só fazer em cor diferente para vocês visualizarem. Ó, ele sai do zero, ele começa em 0 e termina em F1. Então tá aqui, ó. E o ângulo entre eles, entre esse vetor verde e esse vetor preto, eu vou chamar de D1, é de 90 graus, por isso que é o seno de 90. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Eu vou tentar diferenciar para vocês enxergarem. Eu tenho a distância entre a força-peso e o ponto fixo. É esse vetor aqui, ó. Vou chamar de dp.
que é a distância, é o vetor distância, vetor posição, na verdade, né? Vetor posição do ponto fixo em relação ao ponto de aplicação da força-peso. E eu tenho um terceiro vetor de posição, que é entre o ponto fixo, vou fazer de azul, que é entre o ponto fixo, eu vou fazer por cima aqui, entre o ponto fixo e a distância 2, que eu vou chamar de D2. E a relação entre todos esses, o ângulo entre D1 e F1, DP e P e D2 e F2 é de 90 graus. Por isso que é seno de 90. Ah, professor, mas e a força de tração? E o T? Ó, pode ver que o ponto de aplicação dele é exatamente em cima do ponto fixo. Então não tem vetor posição. Então a distância vale 0. Por isso que não gera momento. Tá bom, gente? Essa é a observação que eu queria colocar a respeito do exercício. Prosseguindo. Então, o momento das 4 forças eu já calculei. Então vamos para o item B. Calcule a soma do momento de todas as forças, também chamado de momento resultante. Não se esqueça do sinal. Você vai somar todos os momentos. É igual quando você estava somando força resultante, né? As forças que estão para a direita menos as forças que estão para a esquerda. Momento é a mesma coisa. Todos os momentos que estão no sentido horário menos todos os momentos que estão no sentido anti-horário. Então, o momento resultante, que é MR, é dado por mais 10, menos 8, mais 10, mais 0. Ou menos 0, né? Não vai influenciar. Opa, peraí que tem... Aqui é menos 10, né? Menos 10, mais 0. Então, esse 10 aqui cancela com esse 10, mais 10 com menos 10, né? 0 não influencia. Então, meu momento resultante, ele vai ser de menos 8 newtons vezes metro. Item C. Com base do resultado do item anterior, a barra gira ou não? Se a girar, qual o sentido de rotação? Qual o sentido de rotação? Horário ou anti-horário? Gente, se o momento é diferente de 0, então significa que a barra está girando. Para qual lado? Aí depende do sinal, né, que você convencionou. Aqui o momento resultante ele é negativo. Se ele é negativo, então ele está no sentido horário. Né? Então a resposta do item C, a barra gira no sentido anti-horário. Por quê? Porque o meu momento resultante é diferente de 0. Que já responde automaticamente o item D, né? Para a barra não girar, quanto tem que valer o torque ou o momento resultante? 0, tá? 0, nulo, tá? Meu torque resultante tem que ser igual a 0. Tá? Vou colocar a observação aqui. O momento resultante tem que ser igual a 0. O sistema está em equilíbrio. É uma das duas condições de equilíbrio que nós temos. Força resultante igual a 0. Momento resultante tem que ser igual a 0. Beleza? Próximo exercício. Exercício 7 da Cefet Goiás, Centro de Educação Federal e Tecnológica de Goiás, agora conhecido como Instituto Federal de Goiás, né? Vamos lá. Uma pessoa tenta manualmente, com uma pequena chave de roda, desapertar ou soltar, né, uma porca que prende a roda de um carro que foi excessivamente apertado por um borracheiro. Depois de várias tentativas sem êxito, a pessoa literalmente sobe sobre a chave de roda, apoiando um de seus pés na extremidade livre da mesma a 30 centímetros do eixo da porca. Ver figura. E assim, com seu peso perpendicular à barra, consegue obter seu objetivo. Sabendo que a massa da pessoa é de 70 kg e pode com as mãos pode exercer com as mãos uma força perpendicular à barra de no máximo 294 newtons, qual seria o comprimento mínimo de um pedaço de cano envolvendo completamente a barra alavanca da chave de roda que ela poderia utilizar para aumentar o braço dessa alavanca e assim resolver manualmente de maneira fácil, segura e com menos esforço.
e pede para aí ter as considerações, tá? Vamos pegar os dados então. O meu comprimento da barra, o meu L, vamos dizer assim, é de 30 centímetros. 30 centímetros. Como minha unidade de força está em newton, já vamos transformar para metros aqui já. 0,3 metros. Beleza? A massa da pessoa, 70 quilos. E a força máxima que ela pode exercer com as mãos, eu vou chamar de F máximo, é de 294 newtons e ele me dá G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele não está pedindo para considerar 10, viu, galera? Ele está pedindo para considerar como 9,8. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro passo, gente. Se a pessoa ela consegue... Se ela consegue soltar a porca somente quando ela sobe sobre a chave, no caso, né? O que ela está fazendo? Ela simplesmente está aplicando a força peso, né, sobre a extremidade da chave da roda. Então ela está aplicando um momento devido à força peso que está sendo aplicada na extremidade da roda e ela consegue fazer a chave girar. Então o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos calcular o momento que ela está aplicando. Eu vou chamar de momento 1, tá, gente? Momento na situação 1. Então, é a força peso vezes a distância, né, do centro até o ponto de aplicação da força, né, que vai 30 centímetros, vezes o seno do ângulo. Ela está aplicando perpendicularmente. Então, esse seno aqui vale 1. Porque seno de 90 vale 1. Força-peso, gente, eu vou fazer direto aqui. Massa da pessoa que vai 70 vezes 9,8, que é a seção da gravidade, vezes 0,3. Beleza? Então, fazendo a conta aqui, o momento na situação 1, eu vou pegar uma calculadora que eu não resolvi esse problema, eu não tenho anotado aqui esse problema, só um minutinho. Vamos lá, pressupondo que vocês saibam fazer, né, conta com vírgula e tal, o objetivo nosso aqui é física, né? Então, a conta é 70 vezes 9,8 vezes 0,3, que vai dar um total de 205,8. Então, meu momento na situação 1, que ela consegue girar a chave, é de 205,8 newton vezes metro. Então, ela aplica esse momento para conseguir fazer a chave girar. Beleza? Agora, gente, eu vou fazer uma situação 2. O que eu vou fazer? Para eu aplicar o mesmo momento, eu vou escrever a fórmula aqui de novo. M é igual a F vezes D, supondo que a força esteja perpendicular. Se eu quero manter o momento é o mesmo, e eu estou reduzindo, e quero reduzir a força aplicada, o que eu tenho que fazer com o meu braço de alavanca? Eu tenho que aumentar o D. Aí você vai falar para mim, pô, professor, por que você quer diminuir a força? Porque, olha o exercício, olha o enunciado, ó, a pergunta. Ele quer saber qual que é a distância, qual que seria o comprimento mínimo de um pedaço de cano envolvendo completamente a barra alavanca da chave da roda para que ela faça de maneira segura, gente. Maneira segura não é subindo sobre a chave da roda. Isso não é nem um pouco seguro. A pessoa pode cair, pode se machucar, pode torcer o pé, né? Então tem inúmeras consequências que pode ter. Então qual que é a situação segura? É ela girar com a mão mesmo, com o menor esforço possível para soltar essa roda. Ok? Então, ela vai aplicar o mesmo momento, eu vou chamar de M2, tá, gente? Momento de 2 é igual a força máxima vezes, eu vou chamar de distância 2, tá, gente? Distância 2.
Então, conforme eu falei, é o mesmo momento. Então, a minha distância 2 é igual a força máxima dividido pelo momento 2, que é o mesmo que o momento 1. Tranquilo? A minha força máxima que eu posso aplicar é de 294. Opa, peraí, que eu inverti, né? Desculpa, gente. Na verdade é momento de 2 dividido pela força máxima. Agora sim. Meu momento 2 é igual ao momento 1. Então vai 205,8 dividido por 294. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 0,7 metros, também conhecido como 70 centímetros. Tá? Aí a pessoa vai seca e assinala a letra D. Aí que tá o problema, gente. Tem uma pegadinha esse problema aí. Tem uma pegadinha. Que pegadinha é essa, gente? Aí a pessoa tem que estar atenta no enunciado. Eu vou aproximar aqui para vocês enxergarem. Que passa, né? A distância do meu centro, do centro da porca, do parafuso, até a extremidade da situação 1, onde a pessoa aplicava a força, é de 30 centímetros. Tudo bem? Agora, eu preciso colocar um cano ou uma barra de ferro de diâmetro maior que vai cobrir essa parte aqui, ó. Só que a pergunta é, galera, essa nova barra cobre os 30 centímetros? Aí que tá a pegadinha do problema. Não. Por quê? Porque ela só vai chegar até a parte da espessura da porca, que dá essa medida aqui que é de 1 centímetro. O raio da minha porca vale metade de 1 centímetro, que vale meio centímetro. Então, na verdade, esse novo cano ele vai cobrir 70 centímetros menos meio. Os 70 centímetros é a distância do centro, gente. É essa distância aqui, ó. É essa distância que é 70. Do centro da porca até a extremidade onde você vai fazer força nesse novo cano. Só que eu desconto meio centímetro. Então a resposta é o item B, 69 centímetros e meio, tá, gente? Essa é a pegadinha do problema. Tá? Então fazendo a conta aqui no papel para vocês enxergarem. Então a distância mesmo, a distância para valer, que eu vou chamar de D', é igual a 70 menos meio, que é igual a 69 centímetros e meio. Tá? Essa questão, embora a matemática seja fácil, essa daí eu cairia. Entendeu? Eu cairia fácil, eu ia secão lá, 70 centímetros, já, né? Aí requer uma boa leitura, tá? Isso aí é uma pergunta com cara de Enem que você nem imagina. Beleza, gente? Próximo exercício. Vamos lá, questão 1 da sessão Hora do Estudo, gente. Essa aí é uma revisão das primeiras aulas, tá? Questão da Unesp, vestibular conceituado aí, né? Já estudei na Unesp, infelizmente não terminei o curso, mas é um vestibular bem conceituado aí, gente. Vamos lá. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula conforme a figura. Aí tem lá aquela estrutura, né, que nós fizemos o trabalho, vocês calcularam lá, inclusive eu tenho que corrigir, ainda não corrigi, tá? Você tem a esfera pendurada aqui, tem um sistema com 3 cordas, né? E eu tenho um instrumento chamado dinamômetro, tá? Dinamômetro é um instrumento que mede tração. Você pendura um objeto, ele tem como se fosse uma mola. Aí você coloca um objeto, pode ser uma balança, aí ele estica a corda e através dessa estica a mola e através do alongamento dessa mola você calcula a
tração que é feita, né, no instrumento. Beleza? Então isso é dinamômetro, tá? Ele mede tração. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou o dinamômetro e verificou que com o sistema em equilíbrio ele marcava 10 newtons. Então, esse instrumento media 10 newtons. O peso em newtons da esfera pendurada é de... Vamos lá. Bem, gente, nada diferente daquilo que vocês já fizeram em sala de aula. O que eu faço, gente? Eu gosto de fazer assim. Eu pego o sistema que tem o nó. Quem tem uma visão mais avançada de geometria, não precisa nem perder tempo fazer isso. Mas, quem quer fazer mais detalhado, mais devagar, você pode fazer... Eu faço uma... Opa! Eu vou fazer uma cruz aqui. Como se fosse um gráfico, tá? Um plano cartesiano. E eu começo a fazer análise dos ângulos, tá, gente? Vamos lá. Gente, se aqui mede 60 graus, este ângulo aqui, ó, também é 60 graus. Ângulos alternos internos, geometria plana, gente. Mas é assunto de 9º ano do ensino fundamental, tá? Se esse ângulo aqui mede 30 graus, que está entre a corda e o teto, aqui também mede 30 graus. Esses dois ângulos aqui, ó, que eu estou desenhando, valem 90 graus. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que achar os ângulos envolvidos, para depois eu achar qual, através de um dos 3 métodos que nós aprendemos em sala de aula, teorema de Lamy, decomposição de vetores, ou o método poligonal, qualquer um dos 3, a gente resolve esse problema. Tá? Eu vou mudar a cor aqui para vocês enxergarem as forças que estão sendo aplicadas no sistema. Que forças são essas? Eu tenho uma força. Se o dinamômetro está marcando 10 newtons, então ele está marcando que a tração nesse ponto aqui, ó, daqui para cá, é de 10 newtons. Só que se do dinamômetro em direção ao nó marca 10, é ação, né? Então vou ter a reação, também vale 10. Então aqui no nó, nossa, no nó aqui também vai valer 10 newtons. Aqui eu vou chamar de corda 1, onde está o dinamômetro. Na corda 2, eu vou ter uma tração que eu não conheço, que eu vou chamar de tração 2. Deixa eu dar um zoom aqui. Ou, melhor ainda. Deixa eu ficar me matando aqui. Só ajustar aqui. Deixa eu só... Pronto. Pronto, eu tive que dar uma pausa aqui para poder ampliar o desenho e desenhar. Agora eu posso continuar. Então aqui eu tenho a corda 1. Eu tenho a corda 2 aqui desse lado. Eu tenho a corda 3 onde está a massa. Tá? E aqui eu vou ter uma tração 3. Só que, gente, ó, não se esqueça, tá? Eu tenho um cabo vertical com uma massa pendurada. Então a tração 3 é o próprio peso dessa massa aqui. Tá bem? Porque o cabo está vertical. Isso já foi explicado em sala de aula. Tranquilo? Eu posso aplicar, então, eu vou aplicar o teorema de Lamy. Beleza? Que o ângulo T1, ou melhor, a força T1 está para o seno. É o seno do ângulo oposto aqui, ó, que é o 60 mais 90. Este ângulo aqui, ó. 60 mais 90, 150 graus. T1 sobre seno de 150 está para T2. T2 sobre seno de 90 mais 30, que é de 120 graus.
Assim como o peso está para esse seno aqui, ó, que é de 90 graus, né, gente? Se aqui mede 60 e aqui mede 30, 30 mais 60, 90. É um triângulo, né? Para 180, aqui falta 90, é um ângulo reto. Então, meu peso está para o seno de 90 graus. Eu quero saber alguma coisa sobre T2? Não, T2 eu posso até excluir. T2 não me interessa. Eu quero saber quem que é o peso só. Só quem que é o peso, né? Então eu igualo T1 sobre seno de 150 graus igual a peso sobre seno de 90 graus. Gente, seno de 90 graus é 1, né? P dividido por 1 vai dar P. Então, meu peso é igual a tração de 1, que vale 10, né? Que o dinamômetro está marcando 10 na tração, dividido pelo seno de 150 graus. Conforme vocês viram no ano passado em trigonometria, que o seno de um ângulo é igual ao seno do suplementar dele. O que são ângulos suplementares? São dois ângulos que somados dá 180 graus. Então, o meu seno de 150 é igual ao seno de 180 menos 150 graus, que é igual ao seno de 30. Seno de 30 é meio, tá, gente? Então, é 10 dividido por meio. Então, meu peso vai ser igual a 10 dividido por meio. Quando eu divido alguma coisa pela metade, na verdade, estou multiplicando por 2. Propriedade de divisão de fração, tá, gente? Então, meu peso vai ser igual a 20 newtons. Tem alternativa D de dado. Beleza? Aplicação daquilo que nós vimos em sala de aula, daqueles 3 métodos para calcular equilíbrio de forças. Tranquilo? Próximo exercício. Vamos lá, exercício 6. 3 barras iguais, homogêneas e de espessuras desprezíveis estão organizadas como na ilustração a seguir. Sabendo que cada uma delas tem comprimento de 60 centímetros, determine o centro de massa do sistema em relação ao solo. Bem, vamos listar as informações aqui. As 3 barras são iguais. Então significa que massa de 1 é igual a massa de 2, que é igual a massa de 3. Então vamos chamar de M. Tudo bem? Homogênea, que essa informação é importante por quê? Homogênea. Homogênea. Por quê? Porque significa que o centro de gravidade vai ser exatamente na metade do comprimento, tá? Metade da medida dada. E espessura desprezível. Espessura desprezível. Então significa que essa medida aqui, ó, essas 3 medidas, essa e essa, eu vou chamar de, sei lá, E. Esse valor é igual, E é igual a 0, tá? Então não vou levar em consideração a espessura dessas 3 barras. Tranquilo? E me dá o valor do comprimento, né? O comprimento é igual a 60 centímetros. E a informação mais importante do problema, para vocês não precisarem ficar se matando, é para determinar o centro de massa do sistema em relação ao solo. Em relação ao solo, o que significa isso, gente? É em relação à altura, você só vai calcular apenas a coordenada do centro de massa em relação a y. Em relação a x, você não vai precisar fazer. Aí vocês vão perguntar para mim, pô, professor, mas e se fosse em relação a x, como eu faria também? Você pegaria um local onde o seu x e o seu y vão ser igual a 0, onde vai ser a origem dos espaços. E pode ser em qualquer lugar, gente. Eu colocaria, se fosse trabalhar com x e y, eu colocaria na base da sua barra que está à esquerda. Vou chamar de barra 1, tá aqui, ó.
Eu colocaria a minha origem dos espaços do ponto x igual a 0 e y igual a 0 aqui, ó. 0. Por quê? Porque eu evitaria de trabalhar com valores negativos em x. Né? Porque se eu coloco aqui no meio, por exemplo, aqui igual a 0, tudo que está para a esquerda ia ser negativo e tudo que está para a direita ia ser positivo. Aí ia ficar meio ruim de trabalhar. Se pedisse, então, nas duas dimensões em x e y, eu iria colocar na base da barra 1. Né? Eu vou chamar a barra superior de 2 e a barra que está à direita de barra 3. Beleza? Então é somente em relação à altura. Se em relação, eu quero saber o centro de massa em relação apenas a uma dimensão, que no caso seria a altura, que seria y, então vamos fazer a forma de localização do centro de massa. Y barra, que é a coordenada de y do centro de massa, é igual a y da barra 1 vezes massa de 1, mais y da barra 2 vezes a massa de 2, mais y da barra 3 vezes massa de 3. Dividido, nossa, dividido pela massa de 1 mais massa de 2 mais massa de 3. Agora, como vou determinar o y1, y2 e y3? Na verdade, é y barra de 1, y barra de 2 e y barra de 3, né? Porque eu tenho que saber o centro de massa de cada uma das barras. Vamos pegar da barra 1. Se apenas o eixo y e é uma barra e ela é homogênea, o meu centro de gravidade e o meu centro de massa estão na metade da altura da barra, na metade do comprimento. Então, se a barra mede 60 centímetros, a barra 1, o centro de massa está na coordenada y. Então, eu vou colocar aqui, y barra de 1 está na coordenada de 30 centímetros. O y3, ele também está na vertical, também tem a mesma coordenada, porque elas são homogêneas, são iguais, né? Então ela também vai ter a coordenada do centro de massa, o y3, a barra 3, ela vai ter a coordenada do centro de massa na vertical também de 30 centímetros. Então meu y vai ser igual a 30. E o meu y2? Ele vai estar aqui em cima, ó. Ele vai estar na coordenada vertical igual a 60 centímetros. Uma vez que pediu para essa espessura aqui é zero, né? Então ele vai estar exatamente na altura igual a 60 centímetros. É só substituir. Y1 vale 30 centímetros. Ah, professor, mas precisa transformar em metro? Nesse caso aqui, gente, vocês vão ver que não vai ser necessário. Vou mostrar o porquê. Quanto vale massa de 1? M. Mais Y2 vale 60 vezes a massa de 2, que é M. Mais Y de 3 vale 30 vezes a massa de 3, que vale também M. Dividido por M de 1, M de 2 e M de 3. Eu vou colocar direto aqui, vai valer M mais M mais M, 3M. 30M mais 60M dá 90M. 90M mais 30M, 120M dividido por 3M. Simplifico aqui M com M. Então, minha coordenada, minha altura do meu centro de massa, nesse caso, é 120 dividido por 3, que é igual a 40 centímetros. Então, é a velha lógica, né? Eu tenho 3 corpos extensos, eu transformo esses 3 corpos extensos em 3 pontos materiais, através da localização dos seus respectivos centros de massa. E achei o centro de massa, é como se eu tivesse um sistema, mais ou menos assim, ó. Eu tenho um sistema de partículas, né? O que era um sistema de corpos extensos virou um sistema de partículas. E eu calculo o centro de massa dessas 3 partículas, né? É mais ou menos isso, ó. Que é o cruzamento das medianas, né? É um triângulo. Tudo bem?
Último exercício. Uma barra homogênea de 10 kg de massa, então vamos listar aqui os dados. Então a massa da barra, vou colocar MBzinho, é igual a 10 kg. E 6 metros de comprimento, meu L vale 6 metros. E conta-se apoiado sobre um fulcro. O que é fulcro? Fulcro é essa peça aqui, ó, que tem formato de pirâmide, conforme a figura abaixo. Lembrando que para distribuições uniformes de massas, é possível considerar que o centro de gravidade está no centro do objeto. Essa informação é importante. Determine a massa que se encontra pendurada em seu lado direito para que a barra fique em equilíbrio. Considere a distância CB igual a 2 metros e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Por que essa informação do centro de gravidade é importante nessa parte aqui? Ó? Lembrando que para distribuições uniformes de massas é possível considerar que o centro de gravidade está no centro do objeto. Por que é importante? Porque se nós estamos levando em consideração a barra e é um corpo extenso, e o centro de gravidade está no centro do objeto, então está aqui, mais ou menos, eu vou chamar de ponto X, vai. Ponto X. E o centro de gravidade está no centro do objeto, significa que a força-peso está sendo aplicada no centro do objeto. Conceito de centro de gravidade, tá? É onde a força-peso está sendo aplicada em um corpo extenso. Se eu aplicar uma força, se a força-peso está para baixo, eu aplico uma força para cima nesse ponto, de mesma intensidade, né? Vai entrar em equilíbrio. Tudo bem? Então, por isso que essa informação é importante. Então, por conta dessa força-peso que está para baixo, é que não estava óbvio no problema. Aí você vai pensar assim, poxa, professor, mas não tinha nem... Se eu apagasse isso daqui, ó... Se eu apagasse aqui, aí vocês iam pensar, poxa, professor, mas não tem nada, não tem nenhuma força, nada do outro lado para poder equilibrar. Do outro lado que eu falo assim, pro lado esquerdo do desenho. Só tenho força pro lado direito, o que o lado esquerdo tá fazendo para equilibrar, para não pender para nenhum lado? Normalmente você iria pensar que iria pender pro lado direito do desenho, né? Porque você tem a força-peso no ponto C, né? Que ia fazer rotacionar pro sentido horário. Só que na verdade você tem uma força-peso no centro de gravidade da barra que faz com que a barra vá para o sentido anti-horário, equilibrando os momentos. Beleza? Bem, o que a gente tem que fazer? Nós estamos falando de equilíbrio de momento. Se fosse equilíbrio de forças, iria ser todas as forças que estão para baixo, que é o peso da barra, que é esse PBzinho, mais o peso da massa, né, do ponto C, seria igual à força normal. Mas não é o caso. A gente está falando equilíbrio em relação ao momento. Então, todas as forças que fazem a barra girar no sentido anti-horário tem que ser igual aos momentos que fazem a força girar para o sentido horário. A força normal, ela não faz nada. Por quê? Porque ela está sendo aplicada no ponto fixo. Né? Então, o meu D é igual a zero. Se meu D é igual a zero, meu momento é igual a zero. O momento sendo aplicado em cima do ponto fixo é sempre zero. Quais são as forças que estão fazendo que fariam o sistema girar para o sentido anti-horário? São as forças que estão à esquerda do meu ponto fixo, que é o peso da barra. Então, peso da barra vezes essa distância aqui, ó. Entre o fulcro, né? Eu vou chamar de D de B. É a distância entre o fulcro e o ponto de aplicação da força, que no caso é o peso da barra. É igual às forças que fazem a barra girar no sentido horário, que é essa distância aqui, ó. Que é a distância BC, né? Que é que forças nós temos? É o peso peso aplicado no ponto C. Então, peso de C vezes a distância
BC. É só substituir. Peso da barra. A barra, peso a gente não pode esquecer que é massa vezes a seção da gravidade, né? Então, a massa é de 10, gravidade de 10, 10 vezes 10. Vezes a distância, esse d de b aqui. Vamos pensar um pouco. Se a barra mede 6 e o centro de gravidade está no centro do objeto, então a distância da extremidade até o centro de gravidade é de 3. Só que a distância BC é de 2. Então essa distância aqui vai valer 1 metro. Então é 10 vezes 10 vezes 1. É a única força que eu tenho para o lado esquerdo da peça, do fulcro. Tá? Para o lado direito, eu tenho o peso da massa que eu quero conhecer. Então a massa eu não conheço, vezes a seção da gravidade que vale 10, vezes a distância BC. BC vale 2. Aí é só fazer a conta. Tá? Então 10 vezes 10, 100, vezes 1, 100, é igual a 20m. M é igual a 100 dividido por 20. A massa é igual a 5 kg. Tudo bem? Aí é o conceito de equilíbrio, que todos os momentos que fazem girar para um lado tem que ser igual aos que giram para o outro, em módulo. Tudo bem, gente? 1 hora de vídeo, tá? Desculpa se eu me alonguei muito, tentei ser o mais didático possível. Dúvidas? Me contatem, tá? Não fiquem parados. Esses vídeos não são apenas para eu avaliar depois, é para não quebrar o ritmo de vocês. Beleza? A gente se fala, vou ver se semana eu lanço um vídeo com exercícios da nossa última aula, que foi sobre alavancas, conceito de equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço, cuide-se.